2 de agosto de 2023, discurso do Papa Francisco no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, por ocasião do encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, 2 horas depois da sua chegada a Portugal. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, distintos membros do Governo e do corpo diplomático, ilustres autoridades, representantes da sociedade civil e do mundo da cultura, senhoras e senhores. Saúdo-vos cordialmente e agradeço ao Senhor Presidente o acolhimento e as amáveis palavras que me dirigiu. O Senhor Presidente sabe acolher bem. Obrigado. Estou feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que nestes dias se mostra ainda mais universal. Torna-se de certo modo a capital do mundo, a capital do futuro, porque os jovens são o futuro. Isto condiz bem com o seu caráter multiétnico e multicultural. Penso, por exemplo, no bairro da Moraria, onde convivem pessoas provenientes de mais de 60 países. E revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda as suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e explorá-lo, navegando rumo a novos e amplos horizontes. Não muito longe daqui, no Cabo da Roca, está gravada a frase de um grande poeta desta cidade, Luís Vaz de Camões: aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Durante séculos acreditou-se que lá estivessem os confins do mundo. E em certo sentido é verdade, porque este país confina com o oceano que delimita os continentes. E do oceano, Lisboa conserva o abraço e o perfume. Faço meu, com muito gosto, aquilo que os portugueses costumam cantar de Amália Rodrigues: Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Muito mais do que um elemento paisagístico, o mar é um apelo que não cessa de ecoar no ânimo de cada português, podendo uma vossa poetisa celebrá-lo como o mar sonoro, o mar sem fundo, o mar sem fim. À vista do oceano, os portugueses são levados a refletir sobre os imensos espaços da alma e sobre o sentido da vida no mundo. E nesta linha, gostaria também eu de partilhar convosco algumas reflexões, deixando-me levar pela imagem do oceano. Segundo a mitologia clássica, Oceano é filho do céu, Urano. A sua vastidão leva os mortais a olharem para cima e levando-se para o infinito. Ao mesmo tempo, porém, Oceano é filho da terra, Géa, que abraça, convidando assim a envolver de ternura todo o mundo habitado. Com efeito, o oceano não liga apenas povos e países, mas também terras e continentes. Por isso, Lisboa, cidade do oceano, lembra a importância do conjunto, a importância de conceber as fronteiras não como limites que separam, mas como zonas de contacto. As grandes questões hoje, como sabemos, são globais. E já muitas vezes tivemos de fazer a experiência da ineficácia da nossa resposta às mesmas, precisamente porque o mundo, diante de problemas comuns, se mantém dividido, ou pelo menos não suficientemente unido, incapaz de enfrentar juntos aquilo que nos põe em crise a todos. Parece que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e muitas vezes a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios. Lisboa pode sugerir uma mudança de ritmo. Em 2007 foi assinado aqui o homónimo Tratado de Reforma da União Europeia. Nele se lê
que a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. Mas vai mais longe, afirmando que nas suas relações com o resto do mundo, contribuir para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Que não se trata apenas de palavras, mas de marcos miliários no caminho da comunidade europeia, esculpidos na memória desta cidade. Aqui temos o espírito do conjunto, animado pelo sonho europeu de um multilateralismo mais amplo do que o mero contexto ocidental. Segundo uma etimologia que é objeto de discussão, o nome Europa derivaria de uma palavra que indica a direção do Ocidente. O certo é que Lisboa constitui a capital mais ocidental da Europa continental, lembrando a necessidade de abrir caminhos de encontro mais vastos, como aliás Portugal está a fazer, sobretudo com os países de outros continentes irmanados pela mesma língua. Espero que a Jornada Mundial da Juventude seja para o velho continente, poderíamos dizer o continente da Sião, um impulso de abertura universal, isto é, um impulso que o torne mais jovem. Na verdade, o mundo tem necessidade da Europa verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Médio Oriente. Assim, poderá a Europa trazer para o cenário internacional a sua originalidade específica. Vimos-la delineada no século passado, quando, do crisol dos conflitos mundiais, fez saltar a centelha da reconciliação, tornando verdadeiro o sonho de se construir um amanhã juntamente com o inimigo de ontem. O sonho de abrir percursos de diálogo, percursos de inclusão, desenvolvendo uma diplomacia da paz que extinga os conflitos e acalma as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão e de o ler por entre as linhas mais distorcidas da realidade. No oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, apetece-me perguntar-lhe: por onde navegas, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda, alargando o campo, que rota estás a seguir, Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta. E muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano, que é a educação, a saúde, o Estado social. Fica-se preocupado ao ler que em muitos lugares se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos. Isto é verdade. Ainda há alguns dias dizia-me o Economo que o investimento que rende melhor é a fabricação de armas. Investe-se mais em armas do que no futuro dos nossos filhos. Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas. Uma Europa que inclua povos e pessoas com a sua própria cultura, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. E isto ajudar-nos-á a pensar nos sonhos dos pais fundadores da União Europeia. Eles sonharam em grande.
Com a sua imensa vastidão de água, o oceano recorda as origens da vida. No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam. A cultura do descarte da vida. Penso em tantas crianças não nascidas e idosos abandonados a si mesmo, na dificuldade de acolher, de proteger, promover e integrar quem vem de longe e bate às nossas portas, no desamparo em que são deixadas tantas famílias com dificuldade para trazer ao mundo e fazer crescer os seus filhos. Também aqui apetece perguntar: para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, as mortandades no mar e os berços vazios? Para onde navegais? Para onde ides, se perante o tormento de viver vos limitais a oferecer remédios rápidos e errados, como o fácil acesso à morte, solução cómoda que parece doce, mas na realidade é mais amarga do que as águas do mar? Penso em tantas leis sofisticadas sobre a eutanásia. Mas Lisboa, abraçada pelo oceano, oferece-nos motivos para esperar. É a cidade da esperança. Há uma maré de jovens que se espraia sobre esta cidade acolhedora. Quero agradecer o grande trabalho e generoso empenho empreendidos por Portugal para acolher um evento tão complexo de gerir, mas fecundo de esperança. Pois, como se diz por aqui, ao lado dos jovens não se envelhece. Jovens provenientes de todo o mundo que cultivam anseios de unidade, paz e fraternidade. Jovens que sonham, desafiam-nos a realizar os seus sonhos bons. Não andam pelas ruas a gritar a sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, a esperança da vida. E se, em muitos lugares, se respira hoje um clima de protesto e insatisfação, terreno fértil para populismos e conspirações, a Jornada Mundial da Juventude é a ocasião para construir juntos. Reaviva o desejo de criar coisas novas, fazer-se ao largo e navegar juntos rumo ao futuro. Vêm à mente algumas palavras ousadas de Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. O que é preciso é criar. Trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. Imagino 3 estaleiros de construção da esperança, onde podemos trabalhar todos unidos. O ambiente, o futuro, a fraternidade. O ambiente. Portugal partilha com a Europa muitos esforços exemplares na defesa da criação. Mas o problema global continua extremamente grave. Os oceanos aquecem e das suas profundezas sobe à superfície a torpeza com que poluímos a nossa casa comum. Estamos a transformar as grandes reservas de vida em lixeiras de plástico. O oceano lembra-nos que a existência humana é chamada a viver de harmonia com o ambiente maior do que nós. Este deve ser guardado. Deve ser guardado com cuidado, tendo em conta as gerações mais novas. Como podemos dizer que acreditamos nos jovens se não lhes dermos um espaço sadio para construir o seu futuro? O futuro. O futuro é o segundo estaleiro de obras. E o futuro são os jovens. Mas muitos fatores os desanimam, como a falta de trabalho, os ritmos frenéticos em que se vêem imersos, o volume, o aumento do custo de vida, a dificuldade em encontrar uma casa e, ainda mais preocupante, o medo de constituir família e trazer filhos ao mundo. Na Europa e, em geral, no Ocidente, assiste-se a uma fase descendente da curva demográfica.
O progresso parece ser uma questão que diz respeito ao desenvolvimento técnico e ao conforto dos indivíduos, enquanto o futuro pede para se contrariar a queda da natalidade e o declínio da vontade de viver. A boa política pode fazer muito neste sentido, pode gerar esperança. Com efeito, não é chamada a conservar o poder, mas a dar às pessoas a possibilidade de esperar. É chamada, hoje mais do que nunca, a corrigir os desequilíbrios económicos de um mercado que produz riquezas, mas não as distribui, empobrecendo de recursos e de certezas os ânimos. É chamada a voltar a descobrir-se como geradora de vida e do cuidado da criação, a investir com clarividência no futuro, nas famílias e nos filhos, a promover alianças intergeracionais onde não se apaga o passado, mas se favoreçam os laços entre jovens e idosos. É preciso retomar o diálogo entre jovens e idosos. A isso mesmo faz apelo o sentimento da saudade portuguesa, que exprime nostalgia, desejo de um bem ausente que só renasce em contacto com as próprias raízes. Os jovens devem encontrar as suas próprias raízes nos idosos. Neste sentido, é importante a educação, que não pode limitar-se a fornecer noções técnicas para se progredir economicamente, mas destina-se a introduzir numa história, a transmitir uma tradição, valorizar a necessidade religiosa do homem e a favorecer a amizade social. O último estaleiro da esperança é o da fraternidade, que nós cristãos aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Em muitas partes de Portugal está ainda muito vivo o sentido de vizinhança e solidariedade. Contudo, no contexto geral de uma globalização que nos aproxima, mas não nos dá uma proximidade fraterna, somos todos chamados a cultivar o sentido da comunidade, começando por ir ter com quem vive mais ao nosso lado. Com efeito, como observou Saramago, o que dá verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Como é bom voltar a descobrir-nos irmãos e irmãs, trabalhar pelo bem comum, deixando para trás contrastes e diferenças de perspectiva. Também aqui servem de exemplo os jovens que nos levam com o seu grito de paz e ânsia de vida a derrubar as rígidas divisórias da pertença erguidas em nome de opiniões e de crenças diversas. Soube de muitos jovens que cultivam aqui o desejo de se fazerem próximos dos outros. Penso na iniciativa Missão País, que leva milhares de jovens a viver no espírito do Evangelho experiências de solidariedade missionária em zonas periféricas, sobretudo nas aldeias do interior, indo ao encontro de muitos idosos sozinhos. E isto é uma unção para a juventude. Quero agradecer e encorajar a tantos que na sociedade portuguesa se preocupam com os outros, nomeadamente a Igreja, e que fazem tanto bem, mesmo longe dos holofotes. Irmãos e irmãs, sintamo-nos chamados, todos juntos fraternalmente, a dar esperança ao mundo em que vivemos e a este magnífico país. Deus abençoe Portugal.